em dia. Agora eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Estou muito feliz, estou muito orgulhoso, nervoso, porque pensa numa mulher inteligente que está aqui na minha frente. Eu não sei nem o que eu vou perguntar para ela hoje, viu? Vou contar muito com a sua participação, tá legal? Ela é muito especial e você vai saber o porquê. Veja só, ela é neuropedagoga, especialista em educação infantil, ela é escritora, palestrante, diretora e empresária. Pensa numa mulher empoderada, viu? Ela está aqui na nossa frente. Quero apresentar para vocês a Fernanda King. Tudo bem, Fernanda? Boa noite, galera de casa. Eu brinco que é acúmulo de função. Acúmulo de Tem função, gente né? que pergunta como é que você dá conta disso tudo. Eu falo, não dou, não dou Eu vou conta. fazendo. E tem É, uma equipe, né? aham, Para poder dar conta eu de tudo, para imagino. poder dividir, você tem que saber delegar. Se você é empresário hoje e quer centralizar tudo, tá tudo Não errado, não consegue. Mas tem que consegue. ter um controle, tem que ter um painel de controle, Tem que porque realmente você é estar muito sempre envolvida. presente, ainda mais que eu trabalho com o filho dos Olha outros. só. Na escola, né, que eu tenho uma escola, Aham. é uma responsabilidade gigantesca, então eu estou sempre ali. Minha base de trabalho, minha salinha, que eu vou todos os dias, é ali. A não ser quando eu estou viajando para fazer alguma palestra, mas aí eu tenho uma equipe hoje, já são 10 anos lá na escola, que eu tenho gerente, eu tenho coordenadoras, eu tenho professoras muito antigas, então eu consigo sair em paz. Mas como que funcionam os resultados disso? Trabalha por relatórios, o pessoal te entrega informação e você dá a ordem do próximo passo? Como que é muita coisa que Muito, você muito cuida. no dia a dia, mas existem relatórios, existe uma agenda eletrônica, né, que as professoras têm que preencher todos os dias, Tá, e existe um relatório que é até entregue para as famílias, né, do desenvolvimento dessas também, né. crianças. É, Sim, então legal. tem um controle aí eletrônico, mas tem um controle muito mais pessoal ali de visual do Num dia a feeling dia. também, né. Legal, muito legal ter você aqui, viu. Ah, é um A gente prazer está para mim felizão também. de uma conquista ter você aqui, um assunto tão importante, né, até vou falar um pouquinho da proposta do nosso programa aqui para você, como que a gente é uma produtora de vídeos, de fotos, a gente está totalmente ligado à importância da imagem das pessoas, dos serviços, dos produtos, é por isso que a gente gosta de trazer, pessoas de diversos setores para a gente entender como que eles pensam, como que eles atuam nesse universo tão, né, presente na nossa vida, para que as pessoas que nos acompanham, que desejam contratar uma produtora, se inspire ou veja principalmente a organização que tem que ter por trás disso, para que possa se posicionar melhor no mercado, né, e conseguir alguns resultados um pouco, mais abrangente que, a ferramenta das mídias digitais, da internet nos proporciona hoje, você ter alcance de mais pessoas e abriu muito mercado para isso, né. E também a gente traz a experiência profissional, né, da pessoa, uma história de vida também, quem que não gosta de ouvir uma boa história, né, é o que a gente quer ouvir um pouquinho de você sobre isso, nesse sentido. E quando eu soube, né, que você é neuropedagoga e trata com crianças, e eu acredito que é um tema que preocupa todos os lares hoje, né, Fernanda? A gente vê os nossos filhos, nossos sobrinhos, as pessoas que a gente tem um acesso, um apego, como que essas crianças estão muito ligada a esse tipo de ferramenta e os pais estão perdidos. Eu sou um deles. Você não sabe até onde é certo, até onde não é. A gente vai falar bastante disso, né? Estou ansioso. Acho que vai ser uma informação super relevante. Mas a princípio de você, profissional, como que você foi assumindo isso para os seus negócios? Como que você utiliza e os resultados que ela te proporciona hoje, né? Olha, a gente fica entre a cruz e a espada, né? Porque precisa usar as redes sociais, mas nós, como adultos, também temos que nos policiar para não ficar o tempo inteiro no celular. E você é o exemplo, o maior exemplo da criança são os Exato. pais. Se você fica o dia inteiro, ah, mas eu trabalho com o digital. Todo mundo hoje quase, né? Sim. Se você tem uma padaria, você tem que ter um Instagram. Se É. você tem, né, uma clínica, eu vejo muitos médicos, né, fazendo até piadas na internet, memes, falando assim: "Nossa, estudei não sei quantos anos de medicina para ter que fazer videozinho para o Instagram", Exato. porque senão não vende, né, É, ainda mais essa galera da estética, né. Então eu fico me policiando muito, o digital ele tem me trazido muitos resultados bacanas. Hoje, além de tudo isso aí que você falou que eu faço, posso me considerar também influenciadora, com certeza, é isso que eu ia falar. porque o meu objetivo quando eu fui para o digital, foi um pouquinho depois da pandemia, foi defender a pauta da educação, porque a educação no Brasil ela é desvalorizada
todos os sentidos que você possa imaginar, não só financeiro, Uhum. né, os professores ganham mal, mas eles são desvalorizados pela sociedade hoje, Sim. né. É uma pena, viu. É uma É uma pena, a pena. gente está com uma relação muito ruim É, família-escola, é. né. Tem professores que falam besteira, como a gente teve recentemente aí um caso, né, tem professores que têm condutas às vezes inadequadas, mas é um percentual baixíssimo, perto de uma galera que faz um trabalho incrível, maravilhoso, mas precisa mostrar um pouquinho mais isso para ganhar mais confiança das famílias, Sim. né, porque, só Explicar vira aqui a sua mensagem, notícia sua o que pergunta é para ruim. ela, tá legal? Você acha que Fernanda, eu queria a começar com mídia você algumas digital perguntas assim, né. Por que Fernanda King, aliás? É Né. É meu seu nome nome mesmo? mesmo. Você tá brincando? Então, eu É? já tive que mostrar RG para provar isso, É sabia? Quando eu mesmo? era mais nova, porque eu sou muito grande. E eu já fiz de tudo nessa vida, tá? O Hã. dia que eu sou sempre chamada para falar de educação de criança e muito pouco para falar da minha vida, porque eu tenho muita história para contar. Já quase morri várias vezes. Tipo, já fui assaltada, já caí de cabeça, Vamos saber já tive disso aqui, Covid, pô. quase morri, já É mesmo? o King, eu já fiz figuração, né, quando eu era bem novinha, eu tinha tipo 18 anos, na Globo, fazia muita na época chamava ponta. Ai, tô muito Tá. velha, gente. Fazer uma Eu ponta na lembro de uma novela, ponta fazer na uma novela. ponta era uma participaçãozinha. É, é. E eu já fiz muito. E aí na entrada do Projac a galera falava: "King? Mas é artístico?" Eu falava: "Não, King é meu nome". Eu jurava que era artístico, você suas empresas também, né, relacionado a Uma King, das lá, não empresas, é? é É. King Consultoria Eu falei: "Eu Educacional, vou eu nada criativa para dar nome. Falei: "Ah, que nome", que assim, essa a consultoria educacional eu tenho, essa empresa de palestras eu tenho de antes da escola, porque eu trabalhava com vendas Tá. e eu sempre fui PJ, eu nunca fui CLT na vida, assim, sempre Aham. fui tendência a ser empresária, a ser líder. E eu trabalhava com palestras para a área de vendas, eu brinco que eu era coach antes desse nome virar Pois moda. é, é. E eu fazia a cabeça dos vendedores que eles eram capazes, eu trabalhava muito com Isso é legal. autoestima, porque o vendedor para vender ele precisa acreditar no produto, mas acima de tudo nele mesmo, Sim, né, com se ele não tiver com a certeza. autoestima ali em dia, ele não vai vender nada para Também ninguém. sou desse ramo, sei exatamente o que você está falando. E aí eu trabalhei muitos anos com isso, foi isso que me trouxe para São Paulo inclusive, foi a área de vendas, foi a área comercial. Quando eu tive a minha filha que eu parei tudo para abrir uma escola para ela, aquela missão de mãe mesmo, joguei tudo para o alto, uma carreira assim já sólida, vendia, ganhava dinheiro, ganhava muito bem. Vamos entender um pouquinho melhor, então você não é de São Paulo, é isso? Não, vim para São Paulo em 2007, tive a minha filha em 2012. Olha, e E aí eu você é trabalhei com de vendas de 2005 a 2015. você é origem do Rio, você Rio de falou, você é Janeiro, do Rio não, família é capital, toda de lá também? família toda de lá. Meu pai, né, era português, ele faleceu Aham. há pouco tempo. E o King é da família da minha mãe, que Olha é da só, Inglaterra. A minha mãe se chama Kate King, olha só. Eu só. estava louco para fazer uma piada, falei: "Por que não Queen, sim King? Qual que era a relação?" E realmente é o seu nome. É o meu sobrenome. Ah, E aí eu sou deste tamanho, né, combina, king size, né, é. King Kong. Na época da escola sofria um bullying. E aí quando a gente cresce é engraçado que às vezes aquilo que as pessoas pegavam no pé, porque normalmente o que que é um bullying, o que que é uma inveja? Às vezes é aquilo que você tem de mais legal e de mais bonito, que faz, né, ciúme ou inveja ou qualquer outro tipo de sentimento nas pessoas, é que elas vão pegar no seu pé, É. e como talvez a sua autoestima ainda não está sólida, porque você ainda está em fase de desenvolvimento, né, o teu cérebro ainda está ali se formando, você ainda aceita aquilo ali. Ou despreza aquilo que poderia ser um benefício para E você, né. depois que eu cresci eu falei: "Cara, mas esse sobrenome é muito legal", Eu e acho eu legal pra tentava caramba. escondê-lo quando eu era É. criança. E depois de adulta não, virou um baita Eu fiquei motivo de orgulho, curioso né. para saber se era alguma estratégia de marketing. Você é de publicidade também, não É a é? minha segunda graduação, eu fiz É. 3, eu fiz arquitetura na Federal do Rio de Janeiro, também sou técnica em construção civil e edificações, mas fiz pouquíssimas obras, as maiores obras que eu fiz foram nas minhas escolas. Legal. Tem um dos prédios das minhas escolas que eu fiz todo o desenho à mão. Olha só. O meu primeiro livro também eu ilustrei ele à mão e depois uma menina passou pro computador, né, e tal, porque não é a minha praia. E Aham. uma das escolas eu tinha ido pra Itália, para visitar as escolas italianas. E aí eu quis fazer muito parecido, e aí eu desenhei tudo, e aí chamei uma empresa, obviamente, de Sim, engenharia sim. para
passar aquilo ali, né, porque eu não Fazer tenho a nem o arquitetura CREA, daquilo não, ali. Aham, fazer aquilo ali. Mas eu falei: "Eu quero isso aqui, o projeto vai ser isso aqui". Então eu aham. fiz o projeto De todo como e reverter alguém assinou isso, por mim. né. Caramba, isso é E bem como que é essa preocupante. relação? Você Fala uma falou que coisa, montou existe uma escola. idade ideal para introduzir as crianças, no uso de uma tecnologia ou de uma rede social com segurança? Isso é um dado específico ou é retirar mesmo? É, rede social passou uma lei agora há pouco no Brasil, 16 anos, eu arriscaria dizer que pelo menos 12, 13 para a criança ter uma rede social. Antes disso, não é É melhor não ter. adegua é melhor não ter, porque ela vai acessar conteúdos que ela não vai ter discernimento ainda para saber se aquilo ali faz bem ou não para ela. É igual você dar um brócolis e um chocolate para uma criança de 3 anos Ah, pra "O que que você quer para o almoço?". ah, é, É óbvio que ela vai é. escolher o chocolate. E Não é ela que tem que E tomar esse essa decisão. discernimento, a gente como pai, como é que a gente mede? Por exemplo, a minha filha é muito alta. Eu não sei, tem hora que se eu estou falando com adulto, com a criança, a altura dela me confunde. Às vezes Sim, ela dá uma resposta, de adulto e liga a TV ou vai na internet e vê algo de criança. Eu falei: "Caramba, eu estava falando com adulto com uma criança". Às vezes eu dou uma bronca, eu falo: "Cara, não está na hora de eu dar esse perfil de bronca". O pai fica meio vendido nessa história ali é também, difícil. fica? Educar, É. cara, educar não tem manual, é uma situação muito complexa, mas voltando à pergunta anterior, 0 a 3 anos é zero tela. Eu diria, né, de 3 a 5, se puder dar 1 horinha só por dia, tá. Tem recomendações aí de 2 horas de tela. E tela é tudo somado, tá, gente, é o desenho na TV, é tudo que é Sim, tela, sim. não é só o celular não. E ali de 5 anos para frente, né, pode aumentar um pouco essa carga aí de uso de tela. Mas aí como é que você vai ficar controlando todo dia? Tem que determinar horário Tem. e tem que oferecer outras alternativas. Permitir com que faça outras coisas, né. E quando você também percebe que o teu filho está viciado, se, por exemplo, vai todo mundo para a piscina do prédio, se vai todo mundo a um parque, ele fala: "Não, não, eu prefiro ficar jogando videogame". Hum. Se você está oferecendo uma coisa muito mais legal e essa criança não quer fazer para ficar na tela, aí já é um sinal de alerta bem forte que você Criança tem precisa. relação com autoestima também? Isso, pode acontecer de forma precoce? Isso pode prejudicar a criança também? Ou Sim, criança não a tem autoestima está sendo construída desde que essa criança nasce. desde o nascimento? E autonomia, por exemplo, e autoestima, elas caminham lado a lado na infância. Então, por exemplo, essa criança, que é uma coisa que também a escola promove muito, se alimentar sozinha, amarrar os próprios sapatos, escovar os dentes sozinha. O adulto, ele acha que ele fazendo pela criança, ele está fazendo bem. Não, ele está fazendo um mal Bem mal. terrível. É. A criança precisa sentir: "Eu consigo, eu sou capaz". Né, se você diz para essa criança que ela não é capaz, que ela não serve para nada, você está destruindo a autoestima dela. Ou deixa que a mamãe faz, deixa que o papai faz, Isso, né, não, isso é um então assim, terror, é né. dar É. autonomia mesmo para essa criança, estimular a autonomia, estimular o pensamento crítico, tudo isso você constrói desde a primeira infância. E como eu falei, vai tudo Qualquer estourar profissão, lá na gente, é adolescência. dom. Então, Então, após essa dom e Autoestima não é execução, só técnica. falar para o seu você filho. termina essa palestra e fala: "Ó, acho que eu consegui passar a minha fazer a minha missão aqui, agora depende muito da execução e a organização dessas pessoas", né, pelas dores que ela tem, igual você falou, conversa com a pessoa antes, qual que é a necessidade real dela. Mas num âmbito geral, assim, quais são os benefícios reais você acha que a tecnologia pode trazer, quando bem utilizada, num processo educativo? Eu acredito muito nessa redução da sobrecarga do professor, né, do professor, eh, delegar à tecnologia coisas que estão sobrecarregando, por exemplo, correção de prova, que o professor às vezes passa o sábado, o pessoal acha que o professor trabalha de segunda a sexta, não, o professor ganha um negócio que chama hora atividade para Pois levar o é. trabalho para casa. Sempre foi uma realidade dura Aí essa, né. passa o final de semana corrigindo, eu acho que pode jogar numa máquina e a canetada final sempre ser do humano. Né, não é delegar tudo para a máquina, é ela te ajudar e você fazer uma correção final naquilo ali. Como médico, por exemplo, hoje os exames de imagem, você contar com a IA, né, para detectar um câncer, pô, negócio de maluco, porque De IA, maluco. gente, IA é muito sobre previsibilidade, então ela vai analisar milhares, milhares de De casos que o dados, médico nunca teria acesso a essa quantidade na cabeça dele, né, de casos, e ela vai fazer por estatística é e isso aí, olha, isso aqui vai dar câncer. Avise para essa pessoa. sim, Agora, óbvio que quem vai assinar o laudo é o é o médico. médico. Até porque para dar essa notícia,
Aí é o que eu falo do lado humano, como é na escola. Não é só sobre conteúdo, é sobre relações humanas. Então isso para mim é insubstituível. Mas a sobrecarga do professor, ela pode ser aliviada pela IA. E como eu falei, eu trabalho robótica com crianças de 3, 4 anos de idade. Mas o que que eu estou trabalhando ali? Ah, eles vão ser, engenheiro eletrônico. Não, não necessariamente trabalhar com isso. Sim. Não, De al mas a solução de problemas, ela tá ali. Você está ensinando esse cérebro já bem jovem, eles fazem mini grupos, mini equipes, é apresentado um problema, né? Como é que vamos construir esse carrinho? Né? Ele tem que girar a rodinha, de acordo com a idade deles É isso mesmo. mesmo. De alguma forma ele está E desenvolvendo, isso né, para as isso é escolhas IA que ele pura. for fazer. Como é que as É, empresas hoje têm utilizado a IA, né? "Ah, eu sim. tenho um problema aqui na minha linha de produção, tenho problema no meu controle de estoque. Como vamos usar a inteligência artificial? Primeiro eu tenho que aprender a mapear o problema que eu tenho real, para aí sim eu criar um software que resolva isso. Sim. Se eu não souber descobrir onde que está o problema, vou gastar de rios de dinheiro e não vou E criar não vai a achar minha de IA jeito às nenhum. vezes a adequada ao meu família não problema. quer, É né, a isso mesmo. família, Muito legal. tem Pessoal, seres humanos que eles são assim, né, eu quero que tudo mude, desde que tudo continue do jeito que está, é então não exatamente vai isso. mudar. É. Eu nunca enfrentei, as minhas famílias são bem modernas, mas dependendo do posicionamento da escola, é difícil fazer que elas entendam e aceitem que algumas coisas não são mais como há 20, 30 anos, né. Ela serviu, mas realmente tem que mudar, Sim, né. sim, porque as crianças mudaram, Muito legal. inclusive por conta da tecnologia. É isso daí. E como que a gente faz para garantir uma inclusão verdadeira, na primeira infância, e o que mudou, assim, desde que você começou com isso? Você viu que, igual a gente está falando: "Olha, eu preciso gritar para as pessoas compreender isso e praticar isso", desde que você abriu a escola para sua filha, por exemplo. Você sente que fez um pouco dessa diferença no mundo? Você já consegue Sim. ver algum efeito? Como eu falei, Hum, eu vejo que em 10 anos aí da Lei Brasileira de Inclusão, que eu acho que foi essa semana, inclusive, que fez aniversário, a LDB. é, Enfim, já tô ficando meio meio lelé da cuca aqui. é, Foram 10 anos de lei de inclusão e que eu vi mudar na prática, inclusive pelas redes sociais, eh, que as famílias elas passaram a aceitar um pouco mais a condição da criança com deficiência. As famílias elas se conversam mais. E isso tem ajudado um pouco a escola. Não todas, ainda tem famílias que não aceitam. Eu falei Lei Brasileira de Inclusão e falei LDB, tô trocando tranquilo. as siglas aqui. Então as famílias elas têm se conversado mais, famílias atípicas, tá, famílias de pessoas com deficiência. E com a família aceitando um pouco melhor, tratando em terapia, isso ajuda a escola. Isso eu vi uma evolução nesses 10 anos em relação à inclusão. Mas ainda acho que a gente está Tá longe, né. muito longe do ideal, muito longe. A educação toda em vários aspectos e a inclusão também, a gente precisa fazer de uma forma melhor, porque ainda não está dando certo. Qual é essa forma? Precisa de política pública para definir, precisa ouvir o professor, precisa ouvir a família, precisa ouvir as crianças com deficiência, né? As verbais, as que Necessidade consigam real ali, falar, né. É. sim, as histórias de adultos que estudaram em eh, escolas tradicionais e escolas exclusivas para pessoas com deficiência, escolas especiais. A gente precisa conversar com todo mundo e tentar chegar num consenso do que é melhor É para um todo mundo. desafio, é um projeto audacioso, se tratando de Brasil principalmente, né. Sim, muito. Muito legal. Como tá, tem as perguntas, tem comentário aí, Rodrigo? O pessoal deu uma acalmada, Deu uma mas tem acalmada? o É. Gerson, ele falou assim que com 12 anos ele carregava pedra e areia para vizinhos para tomar Coca-Cola. E ele virou arquiteto. Faz sentido isso? Faz, É? faz, já trabalhava na obra. É É, bacana. é. Eu vi uma história, outro dia eu peguei uma carona para voltar de uma palestra. Eu tenho um pouco de medo de avião, já superei bastante, porque é o que você falou, os nossos medos a gente É, foi feito para superar. E eu voltei num aviãozinho daquele que só tem uma hélicezinha no meio é. da Amazônia, Nossa. mas era isso ou era ficar 13 horas dentro de uma lancha no Rio Amazonas. E aí eu fui conversar com o piloto, até para ficar mais calma, né? Fui conversando com o piloto. E aí eu perguntei por que você virou piloto de avião, né? O que te deu nas ideias? Porque eu jamais seria isso. Pois é, é, Jamais seria. é. Aí ele, cara, eu pedi um trenzinho de presente para minha mãe, de aniversário ou de Natal, enfim. Aquele trem que você monta, Sim, sim. né?
E aí o cara, o fabricante, sei lá, o vendedor mandou errado. Ele mandou um jogo de aviãozinho. Olha Falei, ou ele só. mandou errado ou ele mandou certo, É, né? E, curioso, hein? como as coisas É, da nossa infância, né? Esse cara, né, que trabalhava em sim, sim. obra e tal, foi vendo de repente aquelas obras e falou, pô, eu quero ser isso aí. E esse me lembrou essa história Legal. do aviãozinho. Eu falei, que você jura? Ele jura. Eu falei pra minha mãe não trocar, não. Não pedi pra trocar e fiquei com aquele aviãozinho e E virei olha aí. piloto.